Lutero define a questão do aconselhamento, passa a não ser mais uma questão clerical, a prerrogativa ela passa para os salvos em Jesus Cristo, né? Aqui a revista vai falar sobre aconselhamento, não é mais uma função prerrogativa do corpo clerical, tá? Então Lutero define isso e aborda essa questão. Mas a seguinte, você vai ver a Renascença, que valorizou o indivíduo, também propiciou o livre pensamento do racionalismo, dá uma estudada sobre isso, isso é importante, e aconselhamento na modernidade, que está na página 28, tá? Nós vamos ver século XIX, século XX, e diz assim que assim é necessário primeiramente que se ordene os momentos históricos para então analisar os aspectos do aconselhamento que é poemênicos na prática pastoral. Vamos ordenar isso, vai dizendo aqui que a filosofia racionalista, ele vai dar um nome de alguns personagens, dá uma estudada em relação a esses personagens, que fala sobre o racionalismo, dentre eles é René Descartes, Leibniz, Spinoza e Pascal. Tá? São alguns personagens que falam sobre esse racionalismo, e diz aqui a revista que o racionalismo buscava alcançar a verdade pura, tendo-se por base os sentidos humanos, podem ser iludidos ou enganados pelos diversos fatos externos. Tá? Então, volta-se à questão do materialismo, dentro desse aspecto filosófico. Tá? A filosofia também estava em confusão, a ciência brigava com a religião e a igreja estava dividida e muitos afirmam ter autoridade. Então você percebe que filosofia, ciência e religião diziam ter a verdade absoluta e se criava confusão e se criava afastamento. Tá? Aí aqui vai falar sobre posteriormente Segunda Guerra, né? Trata também aqui de depois do enrijecimento da prática pastoral no luteranismo, surge o pietismo, né? Que pietismo é a afirmação da superioridade da fé sobre a razão, tá? Se opõe ao controle eclesiástico, promovendo o aconselhamento pastoral pela livre conversão. Tá? Dá uma estudada sobre isso, os posicionamentos históricos também da página 29, 2.4. Teologia cristã foi sempre influenciada pelas circunstâncias sociais, filosóficas e científicas, a gente sabe disso. Tá? Cristianismo influencia a cultura e a cultura influencia a teologia cristã. Ambos vão se influenciando, ciência vai influenciando, filosofia vai influenciando, mas não pode mudar a concepção do que as escrituras dizem, tá? Então, sempre tem que haver junção em relação a essas ciências, tá? Ela vai ajudar a teologia em muitos aspectos, tá? E diz aqui que a psicologia científica e acadêmica aqui do século XX obteve amplo espaço de influência no aconselhamento pastoral não apenas há um século e meio. Tá? Então, dentro desse posicionamento histórico aqui, ele vai dar dados a seguir, os dados a seguir se constituem numa síntese de Roger, tá? Mescla com o posicionamento pessoais do autor deste livro. O que vai dizer aqui? Só um instantinho. Ele vai falar sobre algumas metodologias que são usadas por alguns conselheiros, tá? Rejeição e exclusão, assimilação, interação e ecletismo, tá? Rejeição e exclusão é uma postura adotada na maior parte do tempo histórico da igreja, tá? Ele diz que adotava a separação pastoral de ajuda apenas conceitos bíblicos, dogmas e tradições, informações produzidas pela filosofia ou qualquer ciência humana era rejeitada. Então, ciência e filosofia
era rejeitada, né? Por isso que diz rejeição, exclusão, assimilação e interação. Já vai fazer uma abordagem diferenciada e diz, como já dito no século XX, muitos conselheiros cristãos assimilaram os aspectos da psicologia, da sociologia, da pedagogia, da antropologia para a realização de seus ministérios. Então, dentro desse método, alguns teólogos eles começaram a introduzir. É grande essa parte aqui, fala do ecletismo, tá? Dá uma estudada sobre isso. No Brasil tem a influência, né, de John J. Adam em relação ao aconselhamento noutético, né, que é em relação ao ensino como confronto do pecado. Esta confrontação deve ser esta confrontação deve suceder por meio verbais e com o objetivo de mudar o comportamento e o caráter. E o objetivo, né, é de enfrentar diretamente os obstáculos e vencê-los verbalmente, e não com o fim de puni-lo, mas sim de ajudá-lo, e tudo para a glória de Deus. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de métodos, tá? Porque vai estar muito ligado à questão mental, de quase que um positivismo, tá? E aqui tem alguns pontos, deu uma estudada, assimilação e interação no modelo evangelical de Gary Coles, tá? Influência holística, dá uma estudada sobre o que é holística, tá? É um estudo muito grande sobre holística e praticamente não vai dar para nós estudarmos profundamente, mas espero que vocês possam estudar, tá? Tem assimilação parcial de Map-Hever, e tem a proposta psicológica de CPPC, tá? Dá uma estudada, esse foi o nosso capítulo 2, ele é importante, tá? Tem aqui a atividade, a autoatividade do capítulo 2, espero que vocês façam e que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade, que Deus venha abençoar a vida de vocês.